aqui é a professora Sade Vanara. Estamos juntos para mais uma aula de ciências do Centro Educacional Juvenal de Carvalho, da turma do Fundamental 2. E o assunto da nossa aula de hoje são sobre os resíduos domésticos, certo? A poluição do solo, né, é causada por resíduos, todos vocês sabem. E diversas atividades que realizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, produzem resíduos esses sólidos, que podem ou não ser reutilizados ou serem reciclados, ok? Então, quando os resíduos eles não podem ser reutilizados, nós devemos descartá-los de uma maneira correta, certo? Responsável, pois os resíduos sólidos eles podem permanecer por muitos anos no nosso solo, causando uma poluição. Então, turma, nós temos os resíduos domésticos, nós temos os resíduos industriais e nós temos também os resíduos hospitalares. E vamos conversar um pouco sobre cada um deles, iniciando pelos resíduos domésticos. Então, os resíduos domésticos, eles são produzidos em nossa residência, em nossa casa. São os restos de alimentos, ok? Embalagens plásticas, vidro, papel, metais, pois são recicláveis e podem ser reaproveitados como matéria-prima para novos objetos. Certo, turma? Nós temos, seguido disso, o resíduo industrial. Então, os resíduos industriais, popularmente chamado de lixo industrial, é o resíduo proveniente de processos produtivos industriais e muito variado o processo de produção industrial, o que gera uma grande variedade de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Diferentes são as indústrias e também os processos pelas quais elas utilizam, certo? E assim, esses dejetos são resultantes. Alguns podem ser reutilizados, ou seja, reaproveitados. Muitos dos refugos das indústrias, no caso aí das indústrias alimentícias, são utilizados como ração animal. Por outro lado, turma, o das que geram material químico são bem menos aproveitados, por apresentarem um maior grau de agentes tóxicos e um elevado custo também para o reaproveitamento, ou seja, a questão da reciclagem, exigindo, muitas vezes, o uso de uma tecnologia avançada. A liberação de resíduos ou produtos da indústria para o ambiente pode causar poluição não só do ar, mas também a poluição da água, a poluição do próprio solo. Então, assim, no Brasil, a indústria reduziu consideravelmente, falando, a poluição do ar. Porém, o descarte indevido, ilegal, em locais clandestinos, tem provocado uma considerável poluição do solo e a contaminação, certo, das águas de nossas superfícies, como as águas subterrâneas, os chamados lençóis freáticos. Nós temos também os resíduos hospitalares, né? Então, assim, é o nome que se dá aos resíduos originários de ações médicas desenvolvidas em unidade de prestação de cuidados da saúde, em atividades de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, investigação relacionada com seres humanos, com animais, né? Em farmácias, em atividades médico-legais, de ensino e em qualquer outras ocupações que envolvam procedimentos
invasivos, tais como acupuntura, tatuagens. Então, são divididos em resíduos sólidos, resíduos, no caso aí, em estados sólidos ou líquidos, cuja as particularidades tornam inviável seu lançamento, né, desse produto aqui nas redes públicas de esgoto. Então, representam uma fonte de risco, né, enorme à saúde humana e ao meio ambiente, devido principalmente à falta de adoção de procedimentos técnicos adequados no manejo das diferentes frações sólidas, das diferentes frações líquidas geradas, né? Como materiais biológicos contaminados, objetos cortantes, eu posso dizer, substâncias tóxicas, inflamáveis, radioativas, ok? Nós temos também a existência do lixão. Então, no nosso município nós encontramos, certo? O lixão, e é uma área de disposição de resíduos que fica a céu aberto, sem qualquer planejamento ou medidas de proteção ao nosso meio ambiente e à saúde da nossa população. Então, no local, não há controle, nenhum monitoramento dos resíduos que são depositados, né? Fazendo com que esses resíduos domiciliares, comerciais, de baixa periculosidade, no caso, sejam depositados juntamente com os industriais e hospitalares de alto poder poluente. Nós temos o aterro sanitário. O nosso município ele não tem aterro sanitário. O aterro sanitário já é um local no qual, né, despejam-se os resíduos, turma, sólidos descartados pelo homem. Então, a implementação desse sistema tem como objetivo de diminuir o impacto do lixo no mundo, sobretudo da contaminação do solo, da contaminação da água e da contaminação do ar. Então, o aterro sanitário é uma maneira adequada, é uma maneira viável a ser dada aos nossos resíduos sólidos. Então, nesse local, os resíduos eles são colocados em camadas, claro que intercaladas com o solo, certo? Não ficam expostos a céu aberto de forma alguma, o que evita bastante a proliferação de seres transmissores de doenças, como os roedores, as baratas, enfim. Nós temos também os incineradores. Então, os incineradores, que são máquinas grandes, e elas têm a função de queimar o lixo. São espécies de fornos, né, popularmente conhecidos, certo? E algumas usinas, elas usam esses incineradores, né? Apresentam uma vantagem. E a vantagem dos incineradores, na realidade, é de reduzir bastante o volume de resíduos esses que são sólidos. Além disso, destroem os micro-organismos, né, invisíveis aos nossos olhos e que causam doenças, contidos principalmente no lixo hospitalar e contido principalmente lá no nosso lixo industrial. Vou apresentar para vocês também algumas técnicas de conservação do solo, ok? Então, nessas nossas técnicas de conservação do solo, eu tenho as chamadas curvas de níveis. Então, essas técnicas de conservação, elas existem com o objetivo de evitar o quê? Impactos ambientais que são causados pelo próprio homem. Então, essas curvas de níveis é o plantio em curvas, que consiste na produção, turma, ordenada, certo? Por meio de linhas, com diferentes altitudes do terreno. E por que esse processo é tão importante? O processo ajuda a conservar o solo
contra erosões e contribui com o escoamento da água da chuva, fazendo com que ela se infiltre com uma certa facilidade na terra, evitando os chamados deslizamentos, ok? Nós temos o terraceamento em patamares. Então, esse terraceamento em patamares também ele é chamado de cultivo em terraços. Podemos observar que é uma técnica agrícola e de conservação do solo, empregado em terrenos, como mostra a própria figura, muito inclinados, permitindo o quê? O cultivo. E, simultaneamente, turma, além do cultivo, o controle da erosão hídrica, certo? Então, assim, baseia-se na criação de terraços através do parcelamento de rampas, e essas rampas, elas são todas niveladas. Além do terraceamento em patamares, nós temos também as faixas de retenção. Então, essas faixas de retenção, elas são espaços deixados numa plantação, pode ser uma plantação de milho, uma plantação de feijão, enfim, para serem ocupados por outro tipo de planta, para que a água da chuva não leve às plantas. Então, é uma técnica recomendada para terreno pouco inclinado. São colocados vegetais com raízes profundas, como eu falei do feijão, do milho, também a cana-de-açúcar, o gergelim, o próprio capim, que é uma gramínea, e possuem, todos eles, raízes profundas. E para finalizarmos, nós temos o estudo dos 6 R's, ok? Então, quando eu falo de 6 R's, eu venho aqui com as seguintes palavras: respeitar, repensar, reduzir, recuperar, reutilizar, reciclar. Todas essas palavras iniciam com a letra R, né? Então, assim, quando eu falo de respeitar, é um sentimento bom para com o planeta Terra. Ok, turma? Quando eu falo da palavra repensar, é pensar na real necessidade da compra de um determinado produto. Antes de comprá-lo, eu tenho que pensar: será que eu preciso? E repensar: será que é viável? Recusar produtos que prejudicam o meio ambiente, que prejudicam a saúde humana, reduzir o consumo desnecessário. Então, essa prática do reduzir significa consumir menos produtos que são prejudiciais ao nosso solo, né? A questão do reutilizar, né? Criar produtos artesanais a partir da reutilização de embalagens de papel, vidro, plástico, metal, isopor, né? CD, a questão do recuperar também, e nós temos o reciclar. O material de que os objetos são feitos e utilizados como matéria-prima para a fabricação de outro produto, diminuindo a retirada de mais recursos do meio ambiente. Ok, turma? Então, espero ter contribuído bastante para o aprendizado de vocês, né, sobre essa nossa aula, que nós abordamos hoje vários subtemas. E eu deixo aqui um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, e nos encontraremos amanhã para a nossa videoaula. Tchau e até amanhã.